De volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos. E hoje eu vou lançar a reflexão para a gente pensar um pouquinho, que é como que a gente pode saber se os espíritos são realmente aqueles que eles dizem ser. Como é que a gente diferencia isso, né? E aí o texto, ele fala o seguinte, a gente está lembrando que a gente está na parte 12 da introdução, tá? Um fato, tá? Que é fato, gente. Fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos. É o quê? É o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos, quer dizer, eles pegam nomes de pessoas conhecidas e de pessoas respeitadas. Conhecidas pode ser conhecidas por você, pessoas familiares, né? Ou pessoas conhecidas da história, na cultura, né? E pessoas respeitadas, pessoas importantes, pessoas que têm uma certa, tiveram condutas, né? Dignas, condutas corretas, tá bem? Bom, e aí, quem pode, pois, afirmar que os espíritos que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., esses espíritos tenham realmente animado essas personagens? Quem pode afirmar isso? Quem pode confirmar esse fato? Então, esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem, perguntam-se como se lhes pode comprovar a identidade. Como é que você vai comprovar a identidade de um espírito, né? Um ser que você não está vendo, que não dá para tirar a digital, que não dá para tirar uma foto, que não dá para fazer um exame de DNA, um exame qualquer, né? Você não pode examinar o espírito. Conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, né? A gente não pode confirmar essas identidades com uma certidão de nascimento e tal. A gente pode o quê? Ao menos por presunção, segundo certos indícios, tá? Então a gente pode presumir que seja quem eles dizem ser. A gente não pode ter a certeza absoluta de quem eles são. Isso vale para qualquer espírito, tá? Para qualquer que se manifeste. Então, quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, como é que a gente pode identificar? Por exemplo, de um parente ou de um amigo, por exemplo, normalmente, se há pouco tempo morreu, se ele morreu recentemente, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Então, quanto mais cedo o espírito tenha morrido, né? Se ele é recente, morreu recentemente, a linguagem vai ser mais parecida ainda com a que era quando era vivo, tá? Então, ele vai manter os traços que davam característica a ele muito mais do que se ele morreu há 1000 anos atrás, há 300 anos atrás, tá bem? Já isso constitui indício de identidade. Indício, tá? Um sinalzinho, um resquício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, né? Lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Então, sabidos unicamente da pessoa pela qual ele conhece. Então, você vai, né, até um centro espírita ou até um médium e esse médium ele consegue estabelecer uma comunicação com aquele espírito e aí aquele espírito fala uma coisa que somente você poderia saber, assim, uma coisa muito íntima, uma coisa muito secreta que só você poderia saber. Isso é um indício, é um sinal de que
realmente pode ser aquele que está falando, tá? Um filho não se enganará de certo com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem, que se enganem quanto à linguagem de um filho. Neste gênero, neste tipo de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. Nesse tipo de comunicação, né, as pessoas realmente, aquelas que não acreditam nada, podem acabar se convencendo de alguma coisa. O mais obstinado séptico fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Outra circunstância, outro tipo de coisa que acontece, muito característica, acode em apoio da identidade. Qual é? Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando outro passa a ser o espírito evocado. Então, quer dizer, se muda o espírito, muda a caligrafia. E geralmente acontece isso, tá? E que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Então, por exemplo, a caligrafia do médium é uma, a caligrafia do espírito vai ser diferente, né? Isso pode acontecer ou não, tá? Mas se vem um outro espírito, a caligrafia já muda, porque não é o mesmo espírito que tá se comunicando. Caligrafia, gente, é a modo de escrever, tá? Tem se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se hão obtido de exatidão perfeita, tá? Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, tá? Isso não é regra. E menos ainda como regra constante, tá? Isso não vamos colocar como regra, tá, gente? Mencionámo-lo apenas como digno de nota. Então, é algo para a gente observar, tá bem? Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal, quer dizer que eles não vão apresentar caligrafia, eles não vão fazer questão de ter algum nome assim exato, alguma forma física exata, sabe? Não é necessário ao espírito que já se libertou do mundo material, tá? Que ele sabe que isso só são coisas que nos fecham, que nos colocam presos a formas, a matéria, tá? Pensamentos limitantes. Bom, quando ainda não estão completamente desmaterializados, tá? Desprendidos da matéria, é a expressão de que os espíritos próprios usam, tá? Essa expressão aqui, desmaterializados. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, eles conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, tá? Ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, escritores a aprovar ou a condenar certas partes das suas obras, outros espíritos, né, a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas, tá bem? Então, disso aí a gente pode também tirar que a mente da pessoa que está sendo
o veículo, quer dizer, a mente do médium, em outras palavras, não está exercendo influência, né? Não é ele que está falando não é ele que está falando, é uma outra pessoa falando, né? Um outro ser falando, porque dentro desse contexto não tem nada a ver com a vida do médium, ele nem sabe do que se trata, tá? Bom, ora, se a identidade de um espírito evocado, que a gente chama, pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, né? A gente pode identificar, razão não há para que não o seja em outros, tá? Então, a gente pode estabelecer ela em outros casos também. Se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, a gente não pode pôr em dúvida, o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou o de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem, ok? Que empregam e pelas máximas que formulam, pelas frases que eles vão falar, pelo jeito que eles vão se comportar. Um espírito que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste, tá? E aí vamos dar uma paradinha aqui, que eu vou colocar para vocês só quem é Fenelon, para vocês entenderem o contexto, né? Talvez vocês não saibam. Eu vou colocar aqui, ó. Porque eu não atentei a esse detalhe. Mas, olha, esse aqui é o Fenelon, tá? François Fenelon. Pseudônimo de François de Salignac de la Motte Fenelon. Nasceu dia 6 de agosto de 1651 e morreu dia 7 de janeiro de 1715, também conhecido como Cisne de Cambrai. Foi um teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre a política e a educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado dessa época. Pertenceu à Academia Francesa de Letras, tá? Então, um espírito que se diz que é uma pessoa assim, ele vai ter uma linguagem toda própria, tá bem? E aí ele diz, se fosse um espírito que dissesse que é Fenelon e chegasse com uma linguagem ofensiva, né? Ele ia mostrar que é falso, tá? Se ao contrário forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide de sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. Então, se vem um espírito bom e começa a falar coisas ofensivas, a gente vai dizer que um espírito bom pode fazer isso? Não dá, né? Bom, a experiência, somente a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e formam famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe, muito longe estamos de conhecê-los a todos. É a mesma coisa de você querer dizer que você conhece todas as pessoas do mundo, né? A maior parte dos espíritos não tem mesmo nomes para nós, então a maioria dele nem se lembra do nome ou não faz questão de ter um nome em si, tá bem? Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fenelon, né, um espírito tão importante, tão sábio ou tão elevado quanto ele, venha em seu lugar, né, como se fosse um representante, muitas vezes até como seu mandatário, como se ele tivesse mandado, olha, vai lá falar com essas pessoas sobre isso, que é importante. Apresenta-se então com seu nome,
porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Então, ele pode ser da mesma escola, do mesmo grupo, da mesma parte de pensadores, e não ter um nome assim para a gente poder se identificar com ele. Então, ele vem com um nome esquisito, a gente pode acabar rejeitando o espírito, tá? Mas o que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não de Fenelon? O que importa? Desde que tudo que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível, tá? Não é admissível a mesma coisa chegar um espírito e falar que é alguém, mas que não é. E nesse ponto aqui, não é admissível onde? Nas evocações íntimas, tá? Chega uma pessoa, um espírito, dizendo que é o seu avô, mas não é. Isso aí a gente não pode admitir nesse tipo de evocação, tá? Se vem um espírito dizendo que é alguém íntimo seu, que é alguém próximo a você, com um nome falso, a gente não pode admitir isso, tá? Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes, ok? Então você vai ter indícios que a gente pode estabelecer como prova, para provar quem ele é. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, muitas vezes, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Tá? Qualquer ciência que você for tentar aprender brincando, você não vai conseguir. Brincando, que eles dizem assim, sem respeito, sem o devido método, né? A seriedade e tal. Jamais teremos repetido bastante que o espiritismo, esta ciência, demanda estudo assíduo e por vezes muito prolongado. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, quer dizer, você não pode chegar e querer que as coisas aconteçam para que você possa estudar, tá? Os fenômenos surjam. Não sendo lícito isso, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Então, às vezes, você não está pensando na coisa e a coisa acontece. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Então, existem muitos fatos. Por isso que o observador atento e paciente descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial, o homem que não se presta para estudar, não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio, o cientista, descobre na flor tesouros para o pensamento. Ok, gente? A gente fica por aqui. Eu vou passar uns vídeos para vocês darem uma olhada, tá bem? Só a título de exemplo do que a gente falou aqui sobre as comunicações. E eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.